Boa noite, estamos mais uma vez aqui na segunda-feira com essa série de debates que nós estamos fazendo sobre fascismo e sobre a situação do nosso país. E hoje nós temos a grata satisfação de contar com duas pessoas que têm muito a acrescentar nesse debate. A doutora Ivete Caribe, que muitos já conhecem, vai apresentar-se na sequência. Vitório Sorochuk, companheiro de longas caminhadas e longas lutas. Eu até queria primeiro já agradecer para aqueles que nos acompanham, agradecer a Ivete e ao Vitório também. E esse processo está sendo tão legal, Ivete, que nós falamos um pouquinho antes aqui com você e com o Vitório, já tem gente pedindo para participar de fora do Paraná, de fora desse nosso circuito. Acho que isso é uma satisfação muito grande, né? Uma grata satisfação, uma iniciativa que foi feita pelo José de Nova Vitória, que o Vitório conhece, que ele chama você de seu Vitório, viu, Vitório? Sei. O seu Vitório, a Thaís também, né, que chama a Ivete de Dona Ivete, mas isso aí tem que ser, né, Dona Ivete? E o pessoal todo lá do gabinete, o Derek, a Betinha, que sempre estão dando uma força para a gente aí, então agradecer para esse pessoal todo do mandato. E eu gostaria que a Ivete fizesse uma breve apresentação dela mesma, e depois eu passo para o Vitório, nós mais ou menos combinamos uns 20 minutos para cada um dos companheiros, do companheiro da companheira aqui, daí a gente fecha com 20 minutos para pergunta. Quem quiser perguntar, bota no chat lá, né, na perguntas, que agora é tudo em inglês, né, Vitório? Bota no chat, vai perguntando aí, na sequência a gente vai respondendo. Mas muito obrigado já por ter aceitado o convite, é muito bom, né, que duas pessoas tão bacanas, com uma história tão bonita, estejam conosco. Vete. Então, quero, antes de tudo, cumprimentar a todas e todos que nos acompanham, cumprimentar o deputado Tadeu Venere e todos os funcionários do seu gabinete que estão conosco, o Vitório, especialmente, que hoje vai estar aqui debatendo comigo, e já quero dizer o seguinte, hoje o Vitório faz 41 anos que o Vitório retornou ao Brasil, no dia 31 de agosto de 1979, 41 anos, né, que retornou do exílio, né? Acho que quantos dias, a lei de anistia, acho que tinha poucos dias e ele retornou ao Brasil. Né, e hoje também é uma lembrança, uma memória, infelizmente triste, dos 4 anos do golpe ao governo legítimo da presidenta Dilma. E ontem foi a memória do Dia Internacional dos Mortos e Desaparecidos nas Ditaduras. Então, depois a gente vai falar justamente sobre isso um pouquinho. Obrigada. Obrigado a você. Passar para o Vitório, já faz sua apresentação e faz o seu bate-papo, Vitório. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Estamos aí. Boa noite a todos que nos estão assistindo, ouvindo. Obrigado, Tadeu Venere, pelo convite de participar desta live e discutir sobre o período da ditadura militar. Agradecer a participação da Ivete e a boa lembrança, né, de que há 41 anos passados eu chegava ao Brasil, né, de um período de 8 anos de exílio. E por isso vou me apresentar já puxando esse gancho, né? Meu nome é Vitório Sorochuk, sou paranaense, natural de Prudentópolis, e sofri uma grande perseguição pelo regime militar de 64, pelo fato de eu ter sido um estudante, na época, daqueles inquietos, né, e daqueles que, na verdade, se revoltou contra o regime que se instalou em 1964. Lembrar que o meu pai, ele era um militante político também. Eu já, nos anos de 1951, 52, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Na minha casa já era um comitê eleitoral, porque ele era candidato a vereador pelo antigo PTB.
E eu, então, me formei em toda a minha juventude, né, ouvindo, estando lá em minha casa, né, saudosos nomes como o de Souza Naves, né, Léo de Almeida Neves, grandes figuras históricas desse Paraná, que lutavam, na época, por uma reforma agrária, por mudanças sociais profundas no Brasil. Então, eu venho de lá, venho de longe. E quando eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em 1965, já estava instalado o regime militar há um ano. E, naturalmente, ali a gente já começou a sentir o que era o novo regime militar dentro da própria faculdade, né? E, na sequência, com a minha participação, né, em 1967, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico dos Cimas da Universidade Federal do Paraná, que na época era o mais combativo centro acadêmico e organizador dos estudantes nessa cidade. E, na sequência, em 68, eu fui eleito também presidente do Diretório Central dos Estudantes. Em face dessas lutas, né, dos estudantes, na época, né, eu fui preso muitas vezes, respondi a vários processos, né, tive um certo momento, por ter participado do Congresso da UNE, aqui no Paraná, em São Paulo, e por uma passeata pacífica, eu estava condenado a 6 anos de prisão. Lembrar que eu fiquei preso durante 2 anos e 10 meses. E não tendo alternativa para estudar, porque eu já tinha sido mandado a bem do serviço público da Escola Técnica Federal do Paraná, não podia ter trabalho. E para ter trabalho no período, você precisava ter um atestado de boa conduta. E eu não conseguia atestado de boa conduta. E, com isso, eu não tinha como conseguir emprego. Meu pai seria com dificuldade para me manter já naquele período. Eu ia pelas ruas, né, e tinha pessoas que me viam e mudavam de lado. Eu ia a certas casas de pessoas e tudo, me abrigavam, tudo, mas dali a pouco ficavam muito nervosos e pediam, por favor, se eu não podia ir embora, que eles estavam com medo. Então, essa situação me levou a que eu tive que sair do país. Eu não tinha condições, porque eu não tinha condição de trabalhar, e a insegurança de todas as pessoas, né, com a minha pessoa, porque, na verdade, a minha situação como cabeça de liderança, eu era muito, muito visado, sabe? Então, as pessoas tinham muito medo. Eu estive no Chile durante 2 anos, né, até a derrubada do Allende. E eu fiquei prisioneiro lá também, por 45 dias no campo de concentração do Estado Nacional. E depois eu quero até que você, Tadeu, me cutuque para lembrar alguma coisa importante relacionada ao Brasil, que aconteceu no Estádio Nacional, da participação da ditadura brasileira. Então, essa é a minha vida. Eu fiquei 2 anos no Chile, depois tive que sair, fui para a Suíça, morei em Paris 2 anos, voltei para a Suíça, fiquei mais 4 anos, me diplomei em estudos de desenvolvimento pela Universidade de Genebra, e no dia 31 de agosto de 1979, eu retornei ao Brasil, e estou aqui até hoje na cidade de Curitiba. Bom, eu gostaria de falar para vocês, de forma assim, mais prática, para vocês sentirem assim, mas você fala ditadura, e o que é ditadura, como é que foi, né? Ultimamente estão discutindo, não que não foi ditadura, nada, né? Mas o que realmente aconteceu e o que estava por trás disso, né? A questão central é o seguinte, vejam vocês, assim, nós temos aqui, eu tenho aqui o livro aqui da legislação, e nós temos algo que nos rege a vida de todos os brasileiros, que é a Constituição Federal. É o Estatuto de Convivência de todos os brasileiros que estão aqui. E aí ele diz como que rege-se a nossa vida, né? Da onde vem aquele que é o presidente, o governador, são os deputados,
Tá? E aqui diz assim, no parágrafo único do artigo 1º, depois de dizer que a República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político, e diz assim, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, vejam vocês que, na verdade, todo o poder emana do povo. Quer dizer, quem é o povo? O povo, no sentido político do que vai à Constituição, nós vamos entender que o povo são os eleitores. Acima de 16 anos são aqueles que têm a condição de votar e eles que estão habilitados, através do exercício do voto, dizer quem vai ser o vereador, o prefeito, o deputado, o governador e o presidente da República. É assim que é, então, todo o poder. Naturalmente, nós somos uma nação com 210 milhões de habitantes. Não tem como fazer uma discussão direta, colocar todos numa praça para discutir quando começou o processo democrático. Isso é possível numa associação do outro, daí todos se reúnem, todos estão ali, os que estão habilitados para decidir. Então, se faz através de representantes. Então, você elege representantes, e aí você passa uma procuração, na verdade, para outra pessoa, que vai ser o vereador, o prefeito, o governador ou o deputado federal, né? Mas também existem outras formas do exercício do poder por escolhas de pessoas capacitadas a decidir, né? Como o poder judiciário, né? Na verdade, a decisão é do povo, é a que faz a lei, pelo seu representante, mas ele depois vai analisar do ponto de vista jurídico, com técnica, se aquilo é a verdade ou não. Na verdade, isso é. Então, todo o poder emana do povo. Então, como é que vamos... Então, isso é o quê? Isso é um processo de democracia, a participação de todos. Existe também a forma direta. A direta, nós podemos, já tivemos o uso várias vezes da democracia direta. Há países que exercitam essa democracia direta constantemente, como a Suíça, por exemplo. A Suíça tem plebiscito cada 3 meses, vota-se, né, se decide numa lei ou na outra, tem votação no país. Há coisas, às vezes, mais singulares e tem plebiscito para decidir. Aqui nós já tivemos plebiscito. Se nós seríamos uma república ou não, né? E pode-se ter outros plebiscitos. É um mecanismo pouco usado no Brasil, que deveria ser mais usado ainda, que é daí a democracia direta. Se é parlamentarismo ou não, né? Então, de que isso já foi objeto de parlamentarismo, de votação plebiscitária no Brasil. Plebe, né? Que era plebe, quer dizer, o povo, todos poderiam decidir. Então, quer dizer, o poder para uma pessoa exercer, ele tem que ser eleito, então, numa eleição, como princípios já dito pela Constituição, da pluralidade de partidos políticos organizados, tem uma votação e ele se legitima. Ele se legitima para exercer o poder, né? Mas ele tem que estar conforme à Constituição, dentro daquele, como o trem que anda em trilhos determinados já. Ele tem um trilho, ele tem um conjunto de leis já estabelecido no país e ele anda em cima daquele trilho. Ora, se você vem uma pessoa ou um grupo de pessoas e passa a decidir, diz assim, eu decido, eu comando, ele concentra o poder, ele pessoalmente ou no grupo. E aí passa a ser o quê? Uma ditadura. Isso é ditadura. Ditadura é... Óbvio, pode analisar as várias características dele no dicionário de política dele, ele analisa uma das características essenciais, que é a concentração do poder dele. O termo ditadura vem da antiga Roma, mas ditadura na antiga Roma tinha outra característica, na verdade era muito mais um estado de sítio escolhido, ele era episódico, mas o termo ditadura, mais modernamente, significa, então, a vontade de uma pessoa ou de um grupo, né, que passa a exercer a sua visão particular, a comandar o país, e até o parlamento é só uma fonte de legitimação.
Então, como se instalou a ditadura no Brasil? Então, nós temos que dizem que a Revolução de 31 de março, né? Eu até fui quase preso uma vez, porque nós fizemos um cartaz na época da faculdade, era Revolução de 31 de março ou piada de 1º de abril, porque havia uma discussão se era no dia 31 de março ou no dia 1º de Brasil. Ora, em 1964, ano 64, eu citava um país, quantos milhões de habitantes tinha, né? 60 milhões de habitantes, por aí, um pouco mais. E um país ainda que a maioria da população estava no campo, metade no campo e metade na área urbana. Para entrar na universidade, entrava 1% só dos estudantes brasileiros, é um funil muito estreito. As grandes faculdades só existiam nas grandes capitais. Eu, lá do interior, para mim estudar, eu tive que sair de casa aos 9 anos de idade, fui para o internato. Aos 15 anos de idade, quando terminei o ginásio, já tive que vir para Curitiba, porque não tinha o colegial os últimos 3 anos. E aqui já vivia E aí, era não só Curitiba, como São Paulo, todas as grandes capitais, eram milhares de estudantes que vinham do interior e viviam em pensões, né, em repúblicas, como nós chamávamos. Curitiba tinha 400 mil habitantes nos anos 60 e tinha 40 mil estudantes. E nós podíamos definir, né, era a Rua 15 cercada de estudantes por todos os lados. Os estudantes viviam no centro, agrupados em restaurantes universitários. Na UP, União Paranense de Estudantes, comiam 5 mil no almoço, 5 mil no jantar. Né? E essa massa de estudante, ela queria o quê? Ela vinha com a sede da liberdade, da liberdade de pensamento, ela vinha para se formar, para fazer um curso universitário, para estudar, não precisava ter pai na peia dele, no pé dele, né? Eles tinham a vontade de crescer, tinha um caldo de cultura de todo mundo terminar o curso universitário. Então, ele precisava ter um lugar onde comer, barato, um lugar onde dormir, uma universidade onde ele propiciasse o conhecimento. E nisso vem, em 1964, né, uma universidade que nós achávamos que era arcaica, muito bacharelesca, e que precisava voltar mais para a ciência, e precisava de uma reforma universitária. Para você ter uma ideia, pessoal, no 2º ano da faculdade, eu lembro, quando chegava o professor, o catedrático, era vitalício. Ele não sofria a revisão. Vinha o bedel, que passava a lista de presença, né, tudo. Então, era um sistema, assim, clássico de como era a universidade. E nós queríamos reformas nesse processo também. E a reforma que veio foi através de o que chamamos um golpe militar, em 1964. A população, a concentração de terra era muito grande, exijava-se a reforma agrária, as remessas de lucros para o exterior eram fortíssimas, né, e isso afetava os interesses norte-americanos, principalmente. E do ponto de vista internacional, nós vivíamos uma Guerra Fria. Tinha ocorrido a Revolução Cubana, nos anos 56, 57, e isso polarizava a situação e, na verdade, a América Latina era considerada meio como um quintal de área de influência. Na verdade, eles haviam uma divisão nessa coexistência pacífica entre a União Soviética e os Estados Unidos de áreas de interesse entre eles, e nós estávamos no quintal dos Estados Unidos. Aí vem esse processo, o Jango Goulart, se você olhar o que o Jango Goulart propunha para fazer no período, né, como desapropriar só terras públicas ao longo das grandes rodovias nacionais para fazer a reforma agrária, que não é coisa socialista, nada, é coisa de você criar uma pequena propriedade com força para aumentar a produtividade agrícola, né, ou controlar a remessa de lucros, as riquezas nacionais. Olha, isso afetou os interesses e isso os Estados Unidos também estavam interessados. Então, havia interesses nacionais internos de grupos políticos determinados. Nós chamamos de ditadura militar, mas, na verdade, é uma ditadura cívico-militar.
Os militares eles foram os instrumentos utilizados. Mas a ditadura foi dos militares, do Exército Nacional. Nós podemos dizer que foi uma ditadura de uma facção do Exército. Ela não foi a ditadura de todos os militares, porque os militares, grande parte deles, né? Vamos pegar o caso aqui do brigadeiro, herói da Força Expedicionária Brasileira, Rui Moreira Lima, brigadeiro, que entre 1944 e 45, né, na Itália, ele cumpriu 94 missões, por isso ele é o herói nacional. O que aconteceu com ele quando veio o golpe militar? Foi preso, perseguido, torturado. Brigadeiro, herói nacional. Quando se fala tanto da participação do Brasil na Força Expedicionária, esse é o herói, esse é 94 missões, o melhor piloto, né? Brigadeiro, herói da Força Expedicionária Brasileira. Esse herói foi preso, torturado e tirado do Exército. Quer dizer, então, como que então foi o Exército Brasileiro? Foi uma facção do Exército. Foram expulsos 43 generais, 240 coronéis, tenentes-coronéis, 292 capitães, tenentes, milhares de sargentos, soldados e marinheiros. Isso é para a gente começar a dizer, então, não, os militares não, foi uma facção do Exército que eliminou o outro. E como se deu esse golpe militar, se vocês vão ver, o Exército é dividido em terceiro Exército, que é o Sul, o segundo Exército, São Paulo, o primeiro Exército, o segundo Exército, são vários comandos, né, do Exército. E vocês sabem que já em 61, o terceiro Exército esteve ao lado de Jango Goulart, quando não queriam dar posse para ele. Então, o terceiro Exército, o Sul, era sempre favorável, né, às forças ligadas ao Partido Trabalhista brasileiro. Esse golpe ele teve o epicentro dele, na verdade, em Minas Gerais, depois com o Rio, e Amaury Cruel era o comandante do segundo Exército sediado em São Paulo. Cunhado, né, não, compadre do Jango Goulart. Vocês vão no YouTube e procure assim, Coronel Erimar e Amaury Cruel. Ponham isso no YouTube. Lá tem o depoimento do Coronel Erimar. Ele conta como chegaram 6 maletas com $1.600.000 da Fiesp de São Paulo ao Amaury Cruel, que no último momento adere à chamada Revolução. Ela começou com corrupção. E quem? Então, forças da Fiesp. Então, você tem os militares de um lado, você tem a Fiesp do outro. Então, ela é cívico-militar, né, empresarial desse período. Bom, vem o golpe militar, o que ele vai falar? Ele não diz nós somos o golpe. Eles vão editar, logo a seguir, né, um ato institucional. Mas houve um acerto também com forças políticas nacionais, com o próprio presidente do parlamento. Porque o Jango, sentindo aquilo, estava em Porto Alegre, estava dentro do Brasil, assim mesmo o Congresso declara vago a presidência da República no dia 2 de abril. Tancredo Neves, Santiago Dantas são aqueles que chamam ele o presidente da Câmara dos Deputados, né, de canalha, né? O Tancredo já naquele dia. E aí, já na sequência, vem o ato institucional número 5 e depois... Então, é interessante a gente ir, pessoal, vocês que estão me ouvindo, vocês vão no Google e colocam legislação brasileira, vocês vão cair lá no Palácio Planalto. E lá tem tudo, lá vocês vão pegar atos institucionais, estão todos lá, tem 16 atos institucionais. Então, vocês comecem a ler ato por ato. Então, vamos ler o ato institucional número 1. Vê o que ele diz. Ele diz assim: a Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte.
Então, um grupo do exército, ele vem o quê? Você vê, não é nem eles exercem no poder constituinte, aquele que pode elaborar uma constituição, ele vem chamar de revolução aquele processo. Diz assim, este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Estão reivindicando o direito da revolução. Então, por que os outros, depois desses que se reivindicam que eles são a revolução, por que os outros depois não podem fazer também a revolução para restabelecer a constituição desse anterior? Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, é legítima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem capacidade de constituir o novo governo. Isso, de um lado, eles fizeram isso, chamado de Constituição, mas não, e como poder constituinte, eles não fizeram a nova Constituição. Eles mantiveram, eles fizeram algumas regras em cima da antiga Constituição e foram e levaram o próprio Castelo Branco ser legitimado presidente no Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem assim, decidimos manter a Constituição de 46, limitando-as a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República. E, ao mesmo tempo, diz assim, fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso, mas procurar. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, sua legitimação. Né? Então, nós estamos legitimando o Congresso, é nós que estamos. E aí, elege. Então, para vocês verem como é feito o poder. Então, o que vem depois? Vem cassações de mandatos de professores universitários, a criação dos inquéritos policiais militares e assim por diante, né? Aí vem todo tipo de arbítrio do que você pode imaginar que não é baseado na lei, né? Mesmo a lei é torcida de uma forma tal. Então isso aqui é o quê? Né? Nós tivemos revoluções populares na história, a Revolução Francesa, uma revolução clássica, né, de revolução, de povo, mas essa não é uma revolução, essa é uma quartelada. Com corrupção, com todo tipo, com forças navais dos Estados Unidos prontas para intervirem, com acerto, com outro poder internacional, se caso houvesse a resistência dentro do Brasil, já tinham forças para vir a apoiar. Minas Gerais já estava para se decidir independente do Brasil e ela daí chamar o processo como centro da Revolução, né? Então, esse é o processo de como ocorreu em 1964, para vocês entenderem. Agora, nós podemos ver algumas coisas práticas, né? Eu queria que mais uns 2 minutinhos se concluísse essa primeira parte, daí passar para o Ivete, para depois a gente pegar a segunda parte da Revolução aqui, ou do golpe militar. Mais 2 minutos, dar uma conclusão nessa primeira parte aqui, que veio até o dia do trágico, e daí passo para a Ivete. Eu queria dar um exemplo assim da ditadura na prática, de como é que era. Aqui em Curitiba veio um cidadão espanhol chamado Honório Delgado Rubio. Ele faleceu faz uns 2, 3 anos aí. Ele era espanhol, cidadão espanhol. E fugiu do fascismo da Espanha e vivia aqui em Curitiba. E aqui ele tinha uma livraria chamada Ibéria, e ele daí vendia livros e tal, e você vendia todo tipo de livro. Aí ele começou a ser perseguido por isso. Mas ele não notou isso. E ele, em maio de 1970, ele contou o tempo e disse assim, eu já posso ser cidadão brasileiro, vou me naturalizar. E aí ele começou a fazer o processo de naturalização dele. O DOPS, Delegacia de Ordem e Polícia Social, não deu atestado de boa conduta para ele nas anotações e ele não pôde se naturalizar. Aí, no final de 1971, em data de 14 de 12 de 1971, ele tentou ir para a Espanha. Ele tinha recebido um telegrama que o pai estava no leito de morte e queria vê-lo pela última vez. Então, ele tinha o passaporte espanhol,
mas em face das informações da DOPS, não deram autorização para ele viajar para a Espanha. Veja, ele era espanhol, não podia se naturalizar e não podia viajar o país dele para a Espanha. Aí, em 1973, ele decidiu estudar, porque ele mexia com os livros, prestou vestibular para o curso de História da Universidade Federal. Ele foi aprovado, estando entre os 18 primeiro colocados, mas não pôde estudar porque a ficha do DOPS não permitiu ele estudar. Então, veja só, um cidadão, né? Era espanhol, não podia se naturalizar, não podia sair. Quer dizer, ame meu país, minha prisão. A ditadura militar, né? Quer dizer, minha casa, minha vida. Quer dizer, meu país, minha prisão. Era isso a ditadura militar. Obrigado, Vitório. Eu acho que é muito legal isso. Agora nós estamos com os dossiês antifascistas aqui, né? Que daqui a pouco, se segurar, vai virar essa salada também. Passar para a Ivete, depois a gente volta para fazer, quem quiser fazer as perguntas. Legal? Ótimo. Bom. Ótimo. Então, ontem, pensando nos desaparecidos políticos, os presos, enfim, todos os desaparecidos nas ditaduras, eu me lembrei do caso que o Aloysio pesquisou e que falou um pouco na última segunda-feira, né? Que foi o chamado massacre do Parque Iguaçu. E em junho de 2013, nós fizemos uma audiência pública em Foz do Iguaçu, está dando um pouco de retorno no som. Acho que o Vitório está com o microfone ligado. Obrigada. Então, fizemos essa audiência pública em Foz do Iguaçu em 2013, com a Comissão Nacional da Verdade, a nossa Comissão Estadual Tereza Urban, aqui do Paraná, e a Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos, na pessoa do Ivan Seixas. E nessa audiência pública, né, em que foram ouvidas várias pessoas, ouvimos vários depoimentos, e entre eles ouvimos o depoimento de um dos repressores que atuou nesse massacre, né? E isso está relatado pelo Aloysio, naquele livro dele, Aonde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos. Nesse chamado, então, massacre do Parque Iguaçu, a gente tem que relatar como aconteceram os fatos. Tínhamos 5 militantes brasileiros da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária, que tinham sido exilados no Chile. São o nome deles, Daniel e Joel de Carvalho, que eram 2 irmãos, José Lavecchia, Vitor Carlos Ramos e o sargento Onofre Pinto, que justamente era um militar, daqueles militares que disseram não ao golpe, né? E o Onofre Pinto foi um deles. E com ele se juntou, porque eles estavam na Argentina, se juntou um jovem de 18 anos, chamado Henrique Rúdia. E esse jovem, ele sonhava em conhecer os movimentos de resistência à repressão, à ditadura aqui no Brasil. E se sentiu atraído e veio com esse pessoal para cá. Então, esses 5 brasileiros que estavam, a princípio, exilados no Chile, com o golpe lá em 11 de setembro de 73, eles vieram para a Argentina, conseguiram entrar, porque muitos, depois o Vitório pode contar melhor, muitos não conseguiram sair, mas eles conseguiram sair e vieram para Buenos Aires.
E lá em Buenos Aires, no final, em junho de 1974, já estou pensando em 2000, eles foram procurados por um companheiro, um antigo companheiro deles, Alberi Vieira dos Santos, que disse a eles que tinha um esquema montado em Foz do Iguaçu para uma ampla resistência, com armas, com dinheiro, etc., para eles formarem um grupo de resistência muito grande. E eles acreditaram nessa história e vieram com esse Alberi, entraram lá por Santo Antônio do Sudoeste, ficaram uma noite numa chácara do tio desse Alberi, e na noite seguinte, uma rural Willis veio buscá-los para que eles fossem para dentro do parque fazer alguns treinamentos. Foram os 4 brasileiros e o argentino, o rapaz argentino. O Onofre Pinto, que era o militar, eles deixaram ele no sítio. Quando eles chegam no parque e descem do carro, receberam uma rajada de metralhadora e ali eles foram mortos, os 5. O Onofre foi levado para uma casa que os militares tinham dentro do parque e lá ficou por, acho que uma semana, mais ou menos, que os repressores que estavam lá, que era o Curió, aquele coronel Brand, que é bem conhecido nos livros como Brasil Nunca Mais, né? O Paulo Malhães e o Laicato. O Laicato é um que esteve na Casa da Morte lá no Rio de Janeiro, né? Em Freiburgo, como é que chama lá, uma cidade lá no Rio de Janeiro, que tinha a Casa da Morte, e ele era um dos componentes desse grupo que veio para essa ação lá no Parque Iguaçu. O Onofre, então, dentro dessa casa, eles tentaram cooptá-lo para que ele se tornasse um cachorro, como eles diziam, que era um delator da repressão. Como o Onofre não quis, de forma alguma, não aceitou trair os companheiros, ele foi morto. Primeiro, ligaram para o chefe do SNI. Quem era o chefe do SNI? Era o general Figueiredo, que depois veio a ser presidente da República. Isso era julho de 1974, portanto, era governo Geisel, né, do general Geisel. E eles contam para o chefe do SNI, o Figueiredo, que o Onofre não aceitou a proposta deles. E aí pergunta o que eles deviam fazer, e o Figueiredo disse, matem. E aí eles mataram com uma injeção de Shelltox, essa injeção aí que eles dão em cavalo, acho, alguma coisa assim, e ele foi morto ali naquela casa, e daí jogaram no rio, não sei se o Rio Paraná, um rio que passa por ali, por perto. Ele foi jogado lá. Ouvindo o depoimento do motorista do carro que levou, porque daí só ali que eles descobriram que esse Alberi tinha se tornado um cachorro. Imagina, o Alberi foi da guerrilha de Três Passos, ele saiu junto com o Brizola, ele foi para o Uruguai no exílio com eles. E depois ele se torna, depois da guerrilha de Três Passos, ele é cooptado pelos repressores, pela ditadura, e se torna um delator e atrai segundo o que se sabe, vários militantes que estavam fora
do país, inclusive, ele atraiu para voltar e para morrer no país, né? E aí, esse Otávio Reinolfo, que era o motorista do carro que levou para o parque e tudo mais, foi o que nós ouvimos nessa audiência pública em Foz do Iguaçu. E aí ele conta detalhes de como eles prepararam, de como eles conseguiram convencer esses militantes a voltar para o Brasil, como tudo foi preparado, e no final do depoimento dele, quando a gente já tinha desligado os microfones e tudo, eu perguntei para ele, o que você faz hoje? Ele tinha mais ou menos a minha idade. Daí eu falei, você trabalha, faz alguma coisa hoje? Como é que é a situação? Ele, na verdade, trabalhava numa delegacia próximo de Cascavel, inclusive. Aí ele virou e disse, faço o mesmo que eu fazia na ditadura, durante a ditadura. Ele falou. Ou seja, ele continuava a ser um matador, porque durante a ditadura, ele contou no depoimento que eles recebiam dos repressores um valor X por cabeça que eles levassem, ou seja, por cada morte eles recebiam um valor. Ele era um matador pago. E aí ele diz que ele continua fazendo o mesmo trabalho. E essa história, que é uma história muito triste, porque os familiares nunca conseguiram encontrar os corpos de seus familiares, né, irmãos e filhos, inclusive presente nessa audiência estava a irmã do Henrique Rúdia, do argentino, que o buscava há muitos anos, porque ele morava com ela em Buenos Aires, e disse para ela, tchau, eu vou passear um pouco no Brasil, e nunca mais voltou. E aí ela estava lá e ela queria muito saber aonde que estavam enterrados, é a pergunta do livro do Aloysio Palmar, onde estava enterrado o corpo do irmão. Esse Reinolfo, que foi o motorista que levou esse pessoal para a morte, ele dizia que sabia onde eles foram enterrados, porque foi numa vala comum que foram enterrados, e foi próximo do local onde foram mortos. Só que já tinha sido feita uma investigação anterior e não conseguiram descobrir nada. Ele se propôs a ir novamente e a tentar descobrir, mas não houve tempo, depois as coisas foram acontecendo no Brasil de tal forma que não havia mais clima, inclusive, para se fazer essa investigação, né? A Argentina tem pessoas bem treinadas para isso, né? Tem uma técnica muito especial. Nós não temos, infelizmente, no Brasil, e isso realmente muitos familiares nunca conseguiram descobrir os corpos de seus parentes, de seus entes. Esse caso me levou a pensar, né, que esse foi um caso da Operação Condor, que é o grupo de trabalho meu e do Norton Nohama, que a gente fez várias pesquisas, e aí eu comecei a pensar como é que esse Alberi descobriu o endereço desse pessoal lá em Buenos Aires, né? Se ele já estava trabalhando entre Brasil, Chile, ele estava em vários lugares que ele estava trabalhando, mas como é que ele descobriu os endereços? Aí, mais tarde, eu acabei fazendo a pesquisa de como funcionavam as embaixadas durante o regime militar. A gente sabe, talvez o Vitório saiba, que a embaixada brasileira no Chile comemorou o golpe do Pinochet
não deu abrigo para nenhum brasileiro, não ajudou nenhum brasileiro, que eu saiba nenhum. Era o Pio Correia, que era o embaixador, e aí, pesquisando a vida e as ações desse Pio Correia, então deu para a gente perceber que ele, na verdade, era um agente a serviço da Operação Condor. E as embaixadas tinham um serviço de informações muito, muito aprimorado, que investigava e conseguia monitorar os exilados aonde quer que eles estivessem. Portanto, eles sabiam também para onde eles queriam ir, né? Vamos dizer que queriam ir para a Bélgica. As embaixadas, elas se comunicavam entre si, não estou dizendo a da Bélgica, mas aonde estivesse aquele exilado, no caso, na Argentina, com certeza, entre a embaixada, entre o Ministério de Relações Exteriores da Argentina e a Embaixada do Brasil, se comunicavam e sabiam da vida de todos os brasileiros. Eu cheguei a pegar documentos de todos os brasileiros, e Mir Sader, de todos esses que estiveram na Argentina, aparece lá no Ministério das Relações Exteriores. Eu consegui pegar essa documentação, onde a vida dele tinha uma ficha, onde se sabia exatamente o que eles iriam, para onde eles iriam, o que eles estavam fazendo dentro do país. Então, eles mantinham tudo ao alcance deles, né? E aí eu fico pensando hoje, né, vindo para o momento de hoje, essas pessoas que foram vamos dizer, os torturadores, os repressores terceirizados, vamos dizer assim, o que eles fizeram depois que a ditadura, acabou a ditadura? No Rio de Janeiro, se sabe que muitos deles foram assessorar os bicheiros, tanto da capital quanto da Baixada, foram trabalhar com os bicheiros. E hoje, onde é que eles estão? Com certeza, nas milícias, os que ainda estão vivos, nas milícias, e com um know-how muito grande para instruir esse pessoal. Então, inclusive, eu falei um dia, brincando, né, que quem nos governa também pode ter sido um desses, né? E aí você vai lembrar também, Vitória, dos comandos de caça aos comunistas, né, dos esquadrões da morte, né, que havia no tempo da ditadura, que eram órgãos paralelos à repressão oficial, né? E esse pessoal foi para onde, né? Então, isso hoje me faz sempre pensar da onde veio, de repente, essa violência, essas pessoas raivosas que hoje nós encontramos em todos os lugares e que nos levaram a esse fundo de poço que nós hoje estamos passando, sabe? Por quê? Porque não trabalhamos a nossa história, né? Não divulgamos, não trabalhamos essa nossa história para que as pessoas percebam quando elas estão sendo levadas por esses grupos que ainda estão por aí ou deixaram a sua marca, né? E a gente precisa realmente falar bastante dessa história para que as pessoas passem a saber como se conduzir diante de tudo isso. Bacana, obrigado, Ivete. Nós estamos com 50 minutos de prosa. Acho que a gente podia fazer, isso aqui vai longe, né, Ivete? Acho que nós temos que marcar de novo com a Ivete, com o Vitório, para a gente continuar, porque como a Ivete falou,
Talvez o que tenha faltado para nós conversamos sobre isso na semana passada, após 1988, foi justamente nós não termos colocado nas escolas, Vitória, a verdadeira história do que foi o golpe militar. Inclusive, acho que com essa informação que o Vitória traz, é extremamente importante, não havia uma unidade no Exército, na Marinha, na Aeronáutica a favor do golpe. Mas quando um grupo pequeno, mas organizado, consegue dar uma quartelada, nós vimos isso em 2018, né? Um grupo pequeno, organizado, que acabou sendo um grupo que teve protagonismo e elegeu o presidente da República. Mas quem fez todo o processo foi um grupo muito pequeno, não foram os 53 milhões, ao contrário, foi um grupo diminuto, né, que é o grupo de extrema-direita que se coloca em torno do presidente. Vitória, eu queria que se desse 5 minutos para a gente poder dar mais uma tocada nisso aqui, aí depois passar para a Ivete, e se a gente tiver daí pergunta, a gente vai tocando as perguntas. Pode ser? Pode. Eu fecho já, porque a Ivete é disciplinada, você viu que nós já levamos uma... A Ivete já me cortou, então... Só deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho para lembrar o Vitório, para ele falar um pouco do Estádio Nacional, porque lá teve a morte de um paranaense, do Vânio Matos, né? Não sei se você o conheceu, se não conheceu, soube da história dele, no Estádio Nacional do Chile. Bom, eu vou falar para você, então, sobre aquela situação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu convivi com o sargento Alberi no presídio do AU, mais de um ano e meio. Quantas vezes eu andei com ele ali dentro do pátio. Era uma pessoa muito impulsiva, ele tinha sido barbaramente torturado. Colocavam a mão dele dentro de uma lata e giravam, porque ele sofreu torturas horríveis. Então, ele passou 8 anos preso. Na verdade, ele mudar de posição, isso ocorreu após a saída da prisão. Senão, os arquivos que eu tenho, com todas as informações sobre mim, não existe nada ou de outras pessoas com quem ele conviveu nesse período da prisão. O que aconteceu que, depois, o que eles faziam com os ex-militares? Eles começaram a fazer o seguinte, prendiam o cara de novo, e mostravam uma manchete, morto em confronto, por exemplo, o sargento Alberi. Diz assim, Alberi, ou você passa para nós, que você é nosso, ou você quer essa manchete amanhã. Escolha. Então, muitos morreram, não foram para o outro lado, e o Alberi, e você não tem como calcular, ele foi pego dessa forma para trabalhar para o regime militar. Então, ele passou para o outro lado, em função do tempo de prisão dele, o tempo das torturas que ele tinha sofrido, né? Ele passou também, ele, na verdade, é uma vítima que passou para o outro lado, que não suportou, porque já decidiram matá-lo antes, né? E a única maneira dele sobreviver e viver um pouco mais foi seguindo esse caminho. Bom, o Estado Nacional, no Chile, o que aconteceu com o golpe militar do Chile no dia 11 de setembro, passaram a prender todos os estrangeiros. Então, tinha jornalistas internacionais, lá no meu camarim, dentro do Estado Nacional, estava preso o Nilson Ronte, que era um padre que tinha ido para um seminário religioso lá, acabou preso também, teve que ir exilado para a Europa, quer dizer, nem pessoas, né? Como tinha bandido, como tinha prostitutas, como tinha gente de todo naipe, como vivendo, todo mundo foi preso, né? Então, e muita gente conseguiu entrar nas embaixadas. Eu fui preso com uma pessoa, né? Mas ali não nos localizaram que era eu e ele ligados, né? E essa pessoa chama-se Osni Geraldo Gomes Mauro. Ele vive na Suécia, nunca mais voltou ao Brasil. Por que esse caso especial? Nós tivemos no Senado Federal, né? Eu tenho aqui, inclusive, a carta que a Embaixada do Brasil mandou a Itamaraty, o Itamaraty remeteu a SNIs o que fazer com esses brasileiros. E nunca foi dado nenhuma resposta. O que aconteceu no Estádio Nacional é que nós tivemos
aulas de tortura, de como se utilizava pau de arara no Brasil e como se dava choque elétrico em cima do Mauro Osni, que foi o sparring, foi a cobaia, na frente dos oficiais chilenos, né? Ele era torturado dentro do Estado Nacional para mostrar como se tortura. Não era para saber nada dele, era só aula de tortura. Foi uma aula de tortura dentro do Estado Nacional do Chile, né? O Znimal deu esse depoimento ao Senado Nacional, e como teve um outro brasileiro que também foi lá nesse mesmo dia, que também foi para tortura, junto com outro, eles reconheceram o Milton Borges, né? Foi junto também, eles reconheceram essa pessoa. Então, não só o Brasil não deu proteção. Vejam só que o Uruguai tinha um movimento também contrário à ditadura no Uruguai, pelo movimento dos Tupamaros, eram uruguaios. Os militares uruguaios, a ditadura uruguaia, determinou proteção do seu país a todos os seus opositores, os Tupamaros, eles tiveram proteção do Uruguai. O Brasil, ninguém teve proteção, ao contrário, nós tivemos uma situação complicada. Por exemplo, o nosso avião, ele saiu de Buenos Aires, um DC-10, ele teve que parar no Rio de Janeiro, mas nós não podíamos descer e tal, tudo depois Dakar. Naquela época você não fazia um voo internacional direto nessa dimensão, os aviões, né, não fazia. O avião maior era um DC-10, por exemplo, como o que nós viajamos no período. E com relação ao Vânio, que você me pergunta, o Vânio, eu levei 2 vezes ele estava comigo, ele estava no meu camarim, né, ele teve um apendicite, eu acho que saturou, né, o Otto Brox, que era médico aqui do Paraná, estava junto conosco, tudo, e a última vez, né, nós, em cada um segurando numa ponta do cobertor, ele deitado, nós levamos até fora do Estádio Nacional, né, para que ele recebesse tratamento médico. Ele não recebeu. Eu estive há uns 7, 8 anos atrás no Chile, né, nas investigações que o governo chileno fazia sobre a morte do Vânio, e dei meu depoimento oficial no processo judicial sobre essa falta de atendimento médico ao Vânio e a morte dele lá no Chile. Eu não sei se vocês gostariam mais alguma questão. Eu acho que a gente, sobre essa questão da ditadura, a gente que conviveu não só no Brasil, como eu convivi depois no Chile. Eu tive uma experiência de vida também, de ter vivido 8 anos na Europa, né? Então, eu conheci muitos combatentes da Segunda Guerra Mundial que fizeram a resistência ao nazismo, né? Assim como convivi com muitos dissidentes da União Soviética. Então, essa existência desse poder ditatorial, né, e que às vezes se transforma em tirania, né, como foi o caso do Brasil, né? Porque no Brasil teve um momento que se passou, a partir de 1973, a fazer a liquidação física né, das pessoas que estavam já determinadas para serem mortas. Não era morto em combate, não. Isso não era nem lei de guerra, isso aí é sistema como o que nós estamos vivendo hoje na Rússia. Envenena os opositores. Esse é o mesmo sistema, envenenar. E aí, no Brasil, nós temos as dúvidas se Jango Goulart, se Juscelino Kubitschek e o outro, Jango Goulart, Juscelino, né,
Carlos Lacerda, todos se não foram mortos pelo regime, de como foi a morte deles, né? Foi a eliminação de opositores, né? Então, isso é um sistema cruel, político, de levar a forma política de fora do processo eleitoral, de eleições. As eleições, às vezes, nos trazem surpresas, o povo, às vezes, é manipulado por situações determinadas e tudo, e dá outro resultado. Mas fora do caminho da democracia é a barbárie, do que a gente viu no Brasil, que eu acho que não é um caminho a ser perseguido, né? Eu, como experiência de vida, além dos períodos de prisão, seja aqui, seja no Chile, né? Mas de ter convivido com tantas pessoas que tiveram nas prisões da Segunda Guerra Mundial ou na União Soviética, né? Que eu conheci os relatos, as pessoas como contaram, tal, tudo, né? Nós temos que não só combater o arbítrio e tudo, mas a gente não pode exercê-lo também. Nós temos que ter uma postura que a gente, quando der a resposta a isso, dê uma resposta democrática e não no mesmo nível, no mesmo tom, que seja uma resposta, vamos supor, a toda ação corresponde uma reação contrária. Não, tem que ser algo que nós superemos isso para um sistema democrático mais avançado. Eu acho que a despolitização da sociedade é muito grande, né? Ninguém imaginava do que aconteceu nos últimos anos e essa mudança, né? Na verdade, você tem uma fração minoritária, porque toda sociedade tem uma fração minoritária, né? Esse fascismo latente, isso aí não é só coisa da cabeça do Bolsonaro, isso existe na sociedade. Quer dizer, não é só, é que pessoas pensavam assim, que se resolve as questões a forceps, na força, né? Não reconhece a diversidade, né? Quando a sociedade é muito mais complexa, né, para se resolver as questões. Por isso, Vitório, que a gente, desculpa eu interromper, depois que a gente faz esse debate, né, eu sei que nós estamos já com 1 hora aqui, fazendo por nós íamos a noite inteira, né? Mas agradecer ao Vitório, passar para a Ivete fazer as suas considerações e já fazer um convite para o Vitório, para a gente fazer um novo bate-papo como esse, trazendo mais algumas pessoas. Vamos fazer uma mesa boa aqui e acho que tem muita coisa, Vitório, para você nos contar ainda, né? Tem muita história, mas eu quero passar para a Ivete fazer também as suas considerações, agradecer ao Vitório também, e aí a gente passar para a nossa semana aí, que vai ser uma semana bem animada. Obrigado, Vitório. Ivete, com você. Vou fechar o microfone aqui, porque senão a Ivete nos chama a atenção. Obrigado, Tadeu. E as mulheres estão satisfeitas de ver a Ivete, de ver você também aqui, Vitório, nós estamos satisfeitos. As mulheres me falaram, 2 homens, e quem resolveu foi a Ivete fechar o microfone. Então, vou fechar já para não... Tá bom. Eu queria falar um pouco do que foi, né, Vitório, o movimento estudantil também, né, em 64, com aquele projeto MEC-USAID, que, inclusive, o reitor, que era reitor aqui da Universidade Federal, o Suplicy de Lacerda, acabou sendo ministro da Educação, né, e ele apresentou uma lei, que foi a Lei 4.464, de 1964, ou 65, que é chamada Lei Suplicy. E essa lei, e mais esse projeto, MEC-USAID, que eu tinha, então, 14 anos, mas eu me lembro dela porque a gente distribuía um jornalzinho no Colégio Estadual do Paraná. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, e lá a gente distribuía no portão. Eu nem sabia o que era uma inocente útil, mas me pediam para eu distribuir,
Pode falar. Não, Ivete, eu acho que o acordo MEC-USAID, para nós, estudantes ali, era o ensino pago. E nós conseguimos tomar a reitoria no ano de 1968 aqui e derrubar a introdução do ensino pago no Brasil, porque o regime militar queria introduzir o sistema pago nas universidades federais brasileiras e nós fizemos um grande movimento e derrubamos na época. E caiu o busto do Suplicy. Eu que tinha derrubado lá, na data eu nem estava em Curitiba, mas tinha dado a ideia, porque eu disse que nós, estudantes, mamíferos, jamais fomos contra bustos, mas nós queríamos ali o busto da Jane Mansfield e não o busto do Suplicy. Então, vamos lá, Ivete. Mas aí, pensando também, porque esse projeto MEC-USAID, ele também, como agora, veja como as coisas voltam, como agora querem a universidade pública que se transforma em universidade paga e que se formem técnicos para trabalhar nas indústrias, só técnicos, não querem cabeças pensantes. Por isso, não se incentiva mais a pesquisa, não se incentiva nenhum formador de opinião, né? Sociologia, história, tudo isso está sendo varrido, né? Tentam varrer das universidades. E esse movimento estudantil desta época, ele foi impressionante, com os mimeógrafos, com pouquíssima estrutura que se tinha, se fazia muita coisa. E é interessante que nos processos, que eu peguei toda a cópia de processos do movimento estudantil do Paraná, lá no STM, em Brasília. Eu consegui pegar através de um conhecido nosso, um amigo nosso que estava na comissão de anistia, e sempre que eu pedi por escrito, inclusive o processo da Teresa Urban, né, que ela queria, precisava até dele, e aí a gente ia lá no STM e eles diziam, não tem condições, não tem condições. De repente, esse amigo tinha um conhecido lá dentro do STM e me disse, vai agora, telefonou para ele e disse, vai agora. Eu tinha ido para um fórum lá em Brasília, eu sei que peguei um táxi e fui correndo para lá, porque é longe, fora do centro lá de Brasília, né? O Superior Tribunal Militar. E aí veio num carrinho aquele monte de processos, né, meio mofado e tal, me fizeram pôr uma máscara, o Daniel Godoy foi junto com a mulher dele, todo para me ajudar a folhear aquilo tudo, e aquela máscara que é bem, nossa, cobria todo o rosto, luvas e tudo mais, porque disse que uma funcionária tinha morrido pegou lá algum vírus, alguma coisa, folheando esses processos. Falei, não, ele não vem comigo, ele não vem. E aí consegui pegar todos os processos. E é interessante uma coisa que a gente observa, que quando eles invadiam as casas dos militantes estudantis, o que eles apreendiam? Montanhas de livros e bilhetinhos escritos, né? Então, vem relatado a quantidade de livros, os livros, em geral, de cunho marxista, ou, né, nada pregando revolução com armas, nada disso. Eram livros de pessoas que estavam pensando a condução do país no futuro, porque era uma geração que pensava muito, daí tinha influência de 68 na Europa, em Paris, né, do movimento estudantil, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Você pega todos, daí tem muitos bilhetes de todo o pessoal que estava na resistência, e os estudantes na militância,
E era assim, combinando encontros aqui, acolá, não sei o quê, mas nada pregando revolução armada, nada disso. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa despertar essa juventude para lutar por esses direitos, né, que foram tão caros para essa geração, né, a sua geração, a minha geração. Eu acho que nós precisamos motivar esses estudantes hoje, que as universidades estão em risco, né, as cabeças pensantes estão sendo né, perseguidas novamente, então a gente tem que ter essa consciência, né, de que é hora de todo mundo se unir para essa luta, né? Obrigado, Ivete, muito bom ouvir esse depoimento. Obrigado, seu Vitório, como diz o José. Vitório e Ivete, grandes amigos, pessoas que muita história, muita luta. Gostaria de ficar a noite toda aí conversando, porque acho que se nós sentarmos depois dessa pandemia, a gente senta, conversa, a Vitória vai longe. A Vitória traz um pirovê, Vitória? Pirove? É um Varenik, é o Perorê na parte então, ocidental. Nós trazemos fazer uma sopa, trazemos um vinho e vamos sentar e conversar muito tempo. Mais uma vez, desculpe o tempo, nós queríamos ficar muito mais tempo aqui, mas obrigado para vocês, obrigado por ter aceito, obrigado ao Derek, a Thaís, a Betinha, o Zé, todo o pessoal aí do mandato que tem ajudado a fazer esse debate. A gente só faz aqui papel de falar, mas na verdade quem organiza são os outros, né? E a vocês, muito obrigado mesmo, Vitória, muito obrigado, Ivete, por esse depoimento. Acho que isso ilumina muita gente e, como a Ivete falou, vai incentivar muita gente ainda a fazer esse caminho. Valeu, boa semana para nós todos e vamos para a luta. Boa noite. Boa noite, obrigado.